Bem-vindas a mais um Mulheres In, diretamente do Estúdio Alma, aqui na Rádio Jovem Pan Floripa. E hoje o assunto é vendas, porque nós mulheres estamos vendendo o tempo inteiro. E para começar, eu vou apresentar a Lari e a Lívia. Meninas, me contem, existe alguma fórmula mágica, universal de venda? Olha como é que ela começa. Difícil essa pergunta, né? Mas... Eu vou passar a bola pra ti, né? Bom, se a gente fosse pegar aí as pessoas que falam muito sobre as técnicas e tal, eles vão ir contra o que eu tô dizendo, mas pra mim existe sim uma fórmula universal que é: primeiro, você se conhece e sabe como é que você funciona, e segundo, você conhece sobre o ser humano, porque afinal, a gente vender... Você vende para outra pessoa. Vender é humano. Então, quanto mais a gente entende sobre o ser humano, mais o seu processo de venda vai estar alinhadinho. E aí você pode vender esse microfone ou a gente pode vender uma super empresa para alguém que no final do dia vai ser sobre pessoas. Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu gosto muito dessa abordagem, sabe, Chay? Porque... é muito comum hoje, quando a gente fala sobre vendas, pesquisa na internet, tá cheio de informação, e o que mais vem é realmente técnica. Informação técnica de como vender, gatilhos mentais, persuasão e tudo mais. Tudo isso entra em processo de venda. Porém, primeiro passo é: como eu vou utilizar isso? Eu preciso me conhecer, eu preciso bancar. Se eu não banco, eu não sei utilizar os gatilhos, eu não sei ser persuasiva. E aí isso tudo vai... E isso é perceptível a linguagem do outro. O outro vê que não tem tanta verdade. Então, quando o assunto que tu estiver vendendo tem muita verdade, tu se conhece, sabe quem tu é, tu banca qualquer técnica do jogo, né? De venda pra usar, assim. Eu percebo bastante isso, né? Porque se você sabe quem você é, se você tem o autoconhecimento, você vai conseguir se posicionar de uma forma a ser muito mais convincente, muito mais real na hora de vender qualquer coisa. Tá falando que é a mulher que vende as casas de milhões em Jurerê Internacional, né? Verdade. Afinal, somente. Só isso. Mas é isso mesmo, né? A gente tem que conhecer, né, o produto, a gente tem que se conhecer para também se comunicar com o nosso comprador, com o nosso cliente. Só que não é só sobre o cliente também. Vamos lá. Lari, tá contigo. Conta aí um pouco mais pra gente. Ô, Chay, é muito engraçado porque quando a gente vai falar de vendas, eu preciso vender alguma coisa pra você. Você me compra a Lari como pessoa, você compra o meu produto ou o meu serviço e você compra a minha empresa. O que eu represento? Se essas três pontas não estão bem amarradas, não vai adiantar a técnica de vendas, não vai adiantar se você coloca um super vendedor naquele lugar, porque aí é o vendedor que tem que ser comprado também. Então, se a gente não coloca essas três pontas muito bem encaixadinhas, elas geralmente vão conduzir a um desfecho não favorável para o que você quer. Só que a gente geralmente, principalmente quando a gente vai olhar para empreendedora que acabou de começar, a gente vai fazer um excelente produto. A gente vai fazer um excelente serviço, vamos empacotar direitinho a entrega, porque a gente se garante. A gente sabe que quando a gente vai vender, a gente vai entregar para o cliente afinco ali. E a gente vai embalar muito bem a nossa empresa, a nossa marca, o que a gente quer colocar por trás. Só que a gente esquece de se embalar, de se moldar ali. E aí, na hora que eu vou virar pra você e vou falar, se a minha casa vale 5 milhões, eu posso falar que a minha casa vale 5 milhões. Você quer comprar? Ou eu posso falar, vale 5 milhões, mas se você quiser, a gente pode, né, entendeu? A postura, né? A postura, ela é muito determinante. Ela é muito diferente. Então, se você também tem que entender que você se você não se compra, também você não se vende, né? Exatamente. A forma como você passa isso, a segurança que você leva, vai fazer muito parte desse conjunto. E aí é onde a gente muito peca. Por isso que eu e a Lívia, a gente, todo momento, com todos os nossos clientes, nossos movimentos, a gente diz: produto, o seu serviço, a sua empresa, a gente já sabe que você vai fazer muito bem. A gente confia no seu potencial. Mas e você? O quanto que você confia no potencial que você está colocando em si mesma para poder fazer esse processo, né? Eu já vi muitas mulheres, tá? A gente trabalha com mulheres, então eu já vi muitas mulheres que
tem tudo tão alinhado, sabe? A empresa certinha, o seu produto ou serviço, que lida com mulheres tanto que, né, que tem produtos à venda quanto serviços à venda. Elas sabem do seu negócio, mas acreditam no potencial do seu negócio. Mas, ó, potencial é algo que pode ser, não que já é, né? Acredita no potencial do seu negócio, mas realmente não acreditam o suficiente nelas mesmas. Porque, querendo ou não, a gente cresce ouvindo muitos nãos, mas e se você fizer assim? Por que tu pensou nisso? E aí vários questionamentos que vão fazendo com que nós, mulheres, sejamos desacreditadas, começamos a ficar, né, desacreditadas. A gente vai tendo as nossas crenças limitantes as ali, nossas né? crenças limitantes ao longo do caminho, da jornada, e isso faz com que a gente, poxa, eu tô fazendo o meu melhor. Mas ainda assim, eu não sei se isso que eu estou fazendo, seja serviço ou produto, vai ser realmente a diferença para aquela pessoa, de ela ter essa confiança de, tipo assim, eu sei o que eu estou vendendo. Por mais que ela saiba que ela fez o melhor que ela podia, mas a confiança na hora da venda de eu sei o que eu estou vendendo e você não vai se arrepender de comprar o que eu estou te vendendo, isso muitas vezes não existe. Você sabe que eu abri uma caixinha de pergunta essa semana e eu perguntei... por que você me segue? E aí eu recebi uma mensagem que ela escreveu assim, porque você tem um posicionamento de confiança. Você tem um posicionamento de vencedora. E aquilo ali, eu pensei assim, nossa, né? Profundo, né? E aí eu parei e pensei assim, nossa... Mas é verdade, mesmo quando eu passei por vendedora, né? A gente é comissionado, então a gente teve aí várias situações de Covid, enfim, e até situações familiares, que eu tive algumas pausas, né? E eu estive numa situação que eu tava quebrada, minha empresa quebrou, tinha 100 mil de dívida, e aí eu fui lá e comprei um carro, uma Land Rover, uma Freelander. Não tinha um pau pra dar no gato, mas comprei o carro. E aí a minha mãe falou assim, mas minha filha, como é que você vai comprar esse carro? Você tá 100 mil reais de dívida. Eu falei, quem tem 100 tem 150. Mas quem tem posicionamento vende milhões. Eles não vão comprar de mim andando de outros carros aí populares. O cliente que eu vendo, se eu chegar posicionada, com confiança, porque eu sei que eu sou boa no que eu faço. Foi uma situação, mas eu sei que eu sou boa no que eu faço. Com um carrão em cima do salto, eu tô feita. Minha mãe falou, então tá bom. Exato. Comprei meu carro e não deu nem um ano, já tava com as dívidas ali quitadas e carro resolvido. Então, assim, o posicionamento... E aí, me fez lembrar disso, né? O que ela falou, eu falei... Caraca, é verdade. E é verdade. Se a gente não... Se eu não me comprasse, se eu não acreditasse em mim, no meu potencial... E se eu falasse assim, cara, tô com 100... O que é mais 150, né? Exato. Não, e muita gente poderia olhar pra ti como a tua mãe e tipo assim, meu Deus, louca? Maluca? Como é que ela vai fazer isso? Até poderia te chamar de inconsequente. Mas tu sabia do que estava fazendo. Aquela questão de eu sei que eu posso. A tal da confiança. Então, o posicionamento vem, que é a nossa imagem fala muito, e até pegando esse gancho, é isso. Quantas, às vezes a gente, tem muita gente hoje falando, a gente tá aqui, né, num podcast, falando sobre vendas e tudo mais, mas o que adianta eu estar aqui falando sobre vendas, sobre posicionamento e tudo mais, daí daqui a pouco você me encontra lá fora, você vai ver o meu carro tá todo sujo, por exemplo. Desleixo. Qual que é o cuidado que ela tem se ela tá me vendendo alguma coisa? Tudo comunica pra alguém. Tudo comunica, né? Então, é muito importante isso e muito legal que tu trouxe essa tua questão do posicionamento. A unha. Pra mulher. Né? Super. Nossa, quantas vezes eu que mostro os imóveis, né? Tô lá mostrando imóvel. Imagina se eu tô com a minha unha toda quebrada, toda feia. Não tem como. O nosso posicionamento, desde estético, verbal, o corpo fala, né? Sim. Então... E foi ótimo você ter falado do corpo fala, porque às vezes a gente vai maquiar, então, e vai funcionar. Quero contar uma coisa que aconteceu, foi surreal.
Então você vence, mas se você também por dentro não tá segura, não vai adiantar jogar uma água. Então, assim, acho que até vale a gente tentar olhar pra essa camada aqui pra gente poder dividir com o público, porque é muito importante que a gente saiba como tratar e como cuidar dessa coisa que tá dentro, porque senão não vai adiantar o carro, não vai adiantar a unha. Na hora que você for falar, você vai transmitir, o seu olhar vai transmitir. E deixa eu te falar o seguinte, fevereiro desse ano me aconteceu uma situação. E é aquilo, às vezes a gente também se sabota. Ah, sim. E esse às vezes Quem pode ser nunca? frequentemente às vezes a gente se sabota. E aí chegou um dia que eu falei assim, tá, eu preciso resolver. E eu sabia que por dentro ia ser um processo, e eu já tinha entendido que esse processo estava acontecendo por dentro. Mas o mundo lá fora não ia esperar o processo acontecer. Fui lá, comprei uma lingerie maravilhosa, me vesti, coloquei a melhor roupa, passei um batonzão vermelho, olhei pro espelho e falei, você vai trazer esse cliente hoje. Detalhe, não tinha ninguém me esperando, não tinha nem cliente pra conversar. E eu me vesti e falei assim, tá, vamos. Abri o computador, peguei o WhatsApp, comecei a falar com algumas pessoas e tudo. Em 3 dias, eu fechei a minha agenda de consultoria do semestre. Isso aconteceu no dia 17 de fevereiro. Então, óbvio que muitas das vezes a gente vai estar olhando pra dentro e que eu também tenho técnica de venda, você também tem, a gente vende vendas. Mas quem não conhece de vendas, quem não vende vendas, tem aí 3 desafios para lidar, que é você por dentro, você por fora e o processo, que você precisa aprender. Então, para mim também, naquele dia foi entender que lá dentro vai acontecer, tomei a consciência disso. Então, eu já sei o que está acontecendo em mim e eu consigo controlar. Me visto por fora, estou pronta para vender. Porque a venda ela vai acontecer na hora que eu te dou um bom dia, na hora que eu pergunto qual é o seu problema, na hora que eu entendo o que você precisa. Quando eu tenho um olhar profundo sobre a sua necessidade, eu não vou querer te empurrar qualquer coisa. E aí esse jogo tem que ficar muito completinho, é um quebra-cabeça, né? É a gente dentro, a gente fora, o nosso produto, é muito o envelope. verdade. E os dois andam junto, né? Assim, a minha visão é bem essa, porque o externo, ele vem para fortalecer algo que tá bagunçado dentro do interno, sim. Quando a gente precisa, usa o batomzinho vermelho, por mais que situações de família, algo ruim aconteceu e eu tô ali por dentro me remoendo, não sabendo muito como lidar com aquilo, mas ainda assim eu tenho que vender, né? Tem que gravar um podcast. Então o batom vai ajudar. Esse podcast, se esse sofá falasse, já vim pra cá, sabe quando você tá assim, destruída por dentro, mas é quando eu entro aqui, entra a vendedora, a apresentadora e segue, né? Porque o mundo não para, né? Pra gente ir lá e juntar os nossos caquinhos. Eu vou finalizar com o que eu tava falando aqui e pegar esse teu gancho pra entrar também com outra coisa que realmente faz muito sentido e faz parte das vendas, né? Mas assim, finalizando ali, é justamente isso. Então, o externo, ele vem pra ajudar quando o interno tá bagunçado. Mas, ao mesmo tempo, se a gente nunca para pra olhar pro interno, não vai ter externo que resolva. Ah, sim. Então, o processo, ele é junto. A gente tem que realmente buscar o autoconhecimento, entender as emoções, o que é que está causando aquilo, porque às vezes uma coisa ruim acontece, mas como eu lido com essa coisa ruim, é que vai falar mais sobre mim, sobre as minhas atitudes e a minha capacidade de venda também, do que o que realmente de fato aconteceu, né? Então, o olhar para dentro, ele é muito importante, justamente para a gente começar a se entender, buscar fortalecimento onde não é necessariamente perceptível, porque aí usar o batom vermelho ou a melhor roupa se torna até natural, se torna sempre bem. Eu não preciso tanto desse artifício externo, mas ele vem bem a calhar quando alguma coisa acontece, né? E aí, quando tu me trouxe esse teu exemplo, né, de tava muito ruim, mas quando tu chegou aqui, tava destruída, digamos assim, né? E tu foi lá e fez, né? Que é outro passo que eu acredito muito importante na venda, que é o teu porquê. Tu sabe por que tu faz isso. Sim, com certeza. Então, é aquela coisa assim, pode estar acontecendo, eu posso estar muito mal, mas eu sei que eu tenho uma mensagem para entregar para quem tá aqui nos ouvindo. O podcast nasceu de uma ideia, de algo que tu idealizou, um propósito teu. Então, quando tu trabalha com algo que faz muito sentido e que tem um porquê, né? Tipo, poxa, eu faço isso porque... O motivo é muito grande, né? Exatamente. Então, nada te para. E eu nem sei se vocês sabem o porquê que se chama Mulheres In,
né? Não. Mas eu acho que o Mulheres In é o meu grande porquê. Porque uma vez eu tava eu recebi esse convite maravilhoso, né? Para estar aqui. E eu tinha medo, óbvio, né? Não sou apresentadora, então eu sempre fui uma comunicadora, uma vendedora, mas eu não sou jornalista. E aí, quando veio o convite, eu falei, mas será? Será que eu tô pronta? Será que eu tô pronta? Será que eu dou conta? Será que é pra mim? E aí, entrei no meu momento de oração e falei assim, Deus, fala comigo, me responde, por favor, eu preciso de uma resposta, mas fato, assim, me dá a resposta. Porque eu tô na dúvida, eu tô com medo, mas eu acredito no porquê desse podcast. E aí eu fui na igreja e no meio lá do culto, o pastor pegou e falou assim, e você tem o dever de dar voz a outras mulheres. Gente, quando ele fez isso, meu Deus, falou comigo. Eu recebi a resposta. Foi diretamente ali, né? E ali foi minha grande virada de chave. E eu falo para as mulheres que eu treino, a gente é treinável, né? Muito mais do que uma mentora, eu sou uma treinadora. Eu te treino a ter a tua melhor versão, a ter o teu potencial. Eu não era uma apresentadora. Eu estou sendo uma apresentadora em construção, mas eu tô sempre treinando. Toda vez que eu tô aqui, eu tô cada vez um pouquinho melhor, eu tô cada vez... Lapidando. Exato, lapidando e me organizando de uma forma diferente, vendo os meus pontos altos, meus pontos baixos. E na venda é a mesma coisa, né? E aí, o Mulheres In surgiu do quê? De dar voz a mulheres que influenciam. Mulheres inteligentes. Mulheres inspiradoras. E que traga muitos insights para as nossas ouvintes, né? Então, ele veio realmente de uma necessidade que eu via no meu coração, que batia, que o público queria. A gente tem hoje, né, internet aí com tantas opções também, mas um podcast onde eu posso dar voz a mulheres como vocês, trazer as mulheres aqui e elas serem ouvidas, elas influenciarem, elas contarem as suas histórias. É incrível, né? É dar voz, realmente. Então, por isso veio o Mulheres In. Sensacional. E ó, eu vou contar uma coisa assim. O que você passou para tomar a decisão acontece todos os dias com todas as mulheres em todos os cenários. Durante um tempo, quando eu estava no mercado, dentro de uma empresa de tecnologia, então eu sou uma pessoa vendedora, e aí quando você olha o cenário, a gente tinha 130 pessoas em vendas, e aí quando eu olhava para mulheres, eram 30. Quando eu olhava para quem eram as pessoas que estavam do meu lado, na cadeira de liderança, eu tinha 2, 3 mulheres. E aí, conversando com essas mulheres, a gente abria processos seletivos, por exemplo, para um cargo de liderança, para um cargo de vendas, e aí tinha uma posição menor. Todos os homens se candidatavam para a vaga, nenhuma mulher aparecia. E aí você entrevistava, por que você se inscreveu? A gente nem sabia que estava nos seus planos, virar líder. Não, vem cá, ver qual que é. Só para ver. E aí, quando a gente perguntava para as mulheres que a gente já sabia que estava nesse processo de se desenvolver para, às vezes, virar uma liderança, não tô pronta. Não sei se é o momento, vou deixar para uma outra oportunidade. Olha só. Eu percebo que a régua da mulher, ela é sempre muito mais alta. Nós somos muito exigentes com a gente, né? Muito. Exatamente. E aí, o que aconteceu naquele momento é que a gente iniciou um projeto justamente de fomentar a formação de lideranças femininas, mas aconteceu uma coisa maravilhosa por trás, que era, nós tínhamos pessoas que já estavam quase desistindo da carreira, querendo às vezes ir para um outro lugar, ou meio perdidas, porque precisavam às vezes encontrar dentro de si o que era importante, porque o não estar pronto... Era muito mais interno do que do profissional. E era mesmo. muito a ausência desse porquê, dessa certeza, e aí eu quero puxar, tinha um outro ponto de rejeição muito forte que eu quero que a Liv depois divide um pouco com a gente, mas a gente bastou fazer conversas e fazer o que o podcast tem como objetivo, dar voz, ouvir e saber o que está acontecendo do outro lado. A gente tinha uma menina que
não tava muito bem, tava se sentindo bem perdida. E assim, poderia até ser um futuro desligamento por performance e por não alinhamento. Foi surreal o quanto que a gente dá voz a ela, transformou ela numa mulher top de linha. E aí hoje tá numa posição de liderança, assumindo projetos, influenciando outras mulheres. Então também é nosso papel, quando a gente tá bem nessa situação de... que a gente colocou aqui como venda, a compra e o serviço no final, mas estamos o tempo todo vendendo ou comprando alguma coisa. Se você tá bem, se sentindo bem, então deixe outra pessoa vender ou apoie ela a vender também, né? Com certeza. Eu até, você falou disso, né, de apoiar. Eu comecei um movimento no Instagram um tempo atrás, que era o Apoio Uma Amiga. Legal. Então, sempre, assim, uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, eu postava o serviço de alguma amiga minha e falava, olha, ela é a melhor em design de sobrancelhas. Ou, se vocês querem experimentar um sushi, tem o poke lá, que é maravilhoso. Porque a gente compra e vende o tempo inteiro. E eu percebo que, às vezes, até no universo feminino, as mulheres, elas querem apoiar muito umas às outras, mas de fato não fazem. Querem, mas não fazem. Então, a gente vem de um movimento de mulheres que apoiam mulheres, né? Sim. Nós 3 somos de um movimento de mulheres que apoiam mulheres. E nós já temos isso na gente. Mas é importante que a gente passe isso para outras mulheres. Então, eu, às vezes, lanço até no meu Instagram, desafio. Quero que todo mundo que tá aqui vendo meus stories também faça. Apoie outra mulher. Divulgue a sua amiga. Divulgue outra mulher. Porque se a gente começar a fazer uma cadeia de mulheres que apoiam outras mulheres, mulheres que vendem outras mulheres, a gente vai se fomentando, se ajudando e vai disseminando essa energia boa, né? De apoio. E um apoio de mulheres com mulheres. Nossa, olha, Liv, teve... como são, né? As coisas. Às vezes também a gente só precisa daquele empurrãozinho, porque esse movimento de apoiar pode ser pra eu te ajudar a divulgar, pra chegar a mais pessoas, mas pode ser assim, Liv, vai. Vai! Pega e faz, você tá pronta. E porque as pessoas, muitas das vezes, elas têm o medo do que o outro vai pensar, como o outro vai reagir. E se eu for pra rua pra falar, se eu vou postar um story contando de uma situação que aconteceu comigo, o que vão falar? Virou a blogueira? Tá. Não, exato. A gente tem que tirar essa camada e é difícil, com certeza. Né, e assim, é algo muito enraizado. É até difícil dizer onde isso começa, mas... É desde pequenininho, desde novinho, desde a barriga da nossa mãe, né? Ouso dizer assim, né? Porque, olha só, a gente trouxe aqui vários pontos ao longo dessa conversa e que, pra mim, eu fico aqui só pensando, né? Enquanto eu escuto vocês e eu lembro de situações da minha vida também, que até hoje, né? Vira e mexe acontece, e a gente, poxa, o que tá acontecendo aqui, né? É medo do quê? Então, assim, a gente... Claro que pela sociedade a gente cresceu sendo muito podada também, mas, assim, a gente passa... por um viés aqui, a gente falou de saber quem é, falou, né, a gente olhou para a identidade, poxa, isso é importante, saber quem é, tu trabalhar o interior e o exterior, usar né, artifícios para que tu consiga lidar e tudo mais, e aí a gente trouxe a questão do saber exatamente o que tu tá vendendo, né, tipo, o teu porquê, quando tem, e tu tens um porquê muito lindo, muito claro aqui. E aí a Lari trouxe agora, assim, essa questão de incentivar, vamos lá, incentivar, inspirar, né? É isso outras mesmo. mulheres. E muitas vezes a gente não faz porque nós também não nos bancamos ainda. Então eu gostaria porque eu preciso desse incentivo. Com certeza. E aí eu não incentivo de fato outras mulheres porque também ainda não aconteceu de fato comigo. E eu lembro de uma coisa, quando eu comecei, fiz a minha transição de carreira, né, de sair realmente de dentro de empresa e gestão somente, que eu ainda trabalho com gestão, mas fui realmente mais para essa parte de desenvolvimento humano. Eu tinha muita dificuldade de cobrar o meu trabalho. Olha só. De colocar o valor. Colocar um valor pro meu trabalho. O que eu precisei pagar para alguém que fazia a mesma coisa que eu
para eu viver o processo com outra pessoa, eu precisei pagar alto para eu poder cobrar alto. Eu precisava quebrar uma crença de que eu era merecedora, porque eu compro aquilo que eu vendo. Você sabe Olha que só eu passei por isso também. quanto isso é importante. Eu precisei comprar uma mentoria, que é praticamente O que você faz? o que eu faço. Porque eu sabia que eu, na vida ali no dia a dia, eu tinha êxito. Eu sou o meu melhor case de sucesso. Né? É isso. Eu me compro, eu sei muito bem o case de sucesso que eu sou. E eu consegui despertar o meu potencial. E eu sabia que tava feito. Só que eu precisei comprar uma pessoa, pagar uma mentoria pra mulher despertar o meu potencial pra e no fim eu virei o case de sucesso dela, né? Indiretamente. Sim. Porque eu tava pronta. Só que eu não acreditava em mim Só mesma. precisava destravar Eu a chave da precisava cobrança, de da eu cobrança. posso vender isso. Não, e é uma cobrar por virginiana, isso. né? A virginiana que cobra de si a perfeição. Tem que ser tudo perfeito. E olha só, Perfeição. voltando àquilo, né? Como tem gente assim, se eu fosse esperar estar perfeito pra começar, a mesma coisa. A gente nunca tá pronto pra ser mãe. Nunca. Nunca tá pronta pra casar, nunca tá pronta. Não Abrir uma existe empresa. ter um momento perfeito pra abrir, exatamente, pra abrir a empresa, pra vender. Não tem. A gente tá vendendo realmente a todo momento. Sim. Mas uma das principais causas, e a gente traz desde pequenininho, é o medo da rejeição. Ah, com certeza. O medo da rejeição, ele tá tão intrínseco na gente, e ele se manifesta de várias formas. Porque se eu vou vender algo e o primeiro não que eu tomo, rejeição. Eu volto pra algo lá da minha infância, algum momento A que eu já tomei criança um ferida, não, né? a criança ferida. Algum momento que eu já levei um não e aquilo doeu. Em algum momento que o coleguinha não fui aceita no grupo da sala. Então, a rejeição, ela traz também a falta de pertencimento quando tu é rejeitado. Eu não pertenço àquilo. Que é a mesma coisa da mulher. Como é que eu vou incentivar outra mulher se nem eu ainda me compro? E aí, eu não pertenço a esse grupo. Tem um outro ponto, que é a síndrome da impostora. Que acontece muito com as mulheres. Porque por mais que você saiba que você é muito boa, por mais que você saiba que você já fez, que deu certo, você começa a entrar, às vezes, em uma paranoia de tipo, será que isso que eu tô vivendo é real? Será que eu não tô ocupando o lugar de alguém? Será que eu sou merecedora pra estar aqui? Quando é que vai dar errado? Quando é que vai dar errado? Ou fica sempre vivendo naquela pré-ocupação, achando que a qualquer momento não vai dar certo. Ou a qualquer momento eu vou desagradar. Porque a mulher também tem a síndrome da boazinha, né? Eu quero ser a boazinha, eu quero ser agradadora, eu quero ser perfeita. E não tô é. fazendo mal pra ninguém. Tudo que eu faço é bom, né? E aí, a gente vai aceitando também muitas Exato. coisas. E engraçado, teve uma vez... Porque quando você tá numa frente de liderar outras pessoas, você é muito o motor e o caminho, né? Pra guiar as pessoas nos seus objetivos. Uma pessoa muito querida que trabalhou comigo virou pra mim e falou assim, Lari, te adoro, te admiro muito, mas eu nunca vou ser como você. E aí eu falei assim, mas em algum momento eu tentei que você fosse igual a mim. Ela, não, mas eu quero ser igual a você, porque a gente tá tentando vender e você vende muito bem, eu quero fazer igual. E eu falei assim, mas você não vai vender fazendo igual a mim, você tem que vender você. E aí a gente acabou conversando ali muito. E quando a gente foi aprofundar, tinha muito esses sabotadores dentro dela que ela sempre procurava uma justificativa para ela não estar lá, para ela não fazer. Mas o medo maior era, e se alguém disser não para ela? Porque depois que a gente começou a conversar, a resposta que a gente encontrou do medo, dessa raiz ali era, eu não consigo ficar bem depois do não como você fica. E aí não era ser igual a mim como eu vendi, era aguentar a rejeição daquele cliente. E que vai acontecer, porque você não vai vender para todo mundo. E a rejeição, ela vem acompanhada de muitos sentimentos ruins, que é a insegurança, eu não sou boa o suficiente. Então não é só um não, medo do não.
é o que aquele não traz, assim, muito. Então, a gente vai pra insegurança, realmente, isso mexe, abala. Sim. Poxa, né, já tomei um não aqui, que adianta eu continuar tentando, vou levar outro não, né? Então, isso mexe demais. E aí, a gente volta, por isso que eu sempre falo assim, quando a Lari começou, né, existem as técnicas, e a gente tá falando aqui o episódio inteiro. Tem que se conhecer, e o autoconhecimento, ele não é, que é uma palavra hoje, né, muito falada, o autoconhecimento, ele não é algo que tem começo, meio e fim. Ele tem um começo, que é quando você começa. E aí ele tem meio e meio, porque a gente tá todo momento evoluindo, vivendo novas experiências, aprendendo, e a gente tem que, se perceber a todo momento. O autoconhecimento é esse olhar atento. É o processo, né? É o processo. O que eu tô sentindo? O que isso tá me trazendo? Então, poxa, se eu descubro que eu tenho um medo de levar não, de ser rejeitada, e isso me gera insegurança, o que eu preciso fazer para me fortalecer, para que na hora que eu levar um não, eu não desabe, não me desmotive, não faça com que eu deixe de entregar algo maravilhoso que eu tenho para entregar para o mundo, seja serviço ou produto, porque eu tô com, desculpa falar assim, mas medinho. Sim. De levar um não, medinho da rejeição. Sim. Eu tenho uma história engraçada, porque também, né, caixinha de pergunta, uma moça me perguntou assim, o que eu preciso pra ser corretora? Eu falei assim, você precisa ser louca. Porque você que ser corretor de imóveis, é assim, é você dormir milionário, que você vendeu lá a sua casa, aquela casa maravilhosa. 5 milhões nada, de 45 milhões, tem casinha de 45 lá. Vendi 45 milhões, dormi milionária. Contrato sendo feito lá com advogado, tô feliz da vida. De manhã acordei, olhei o WhatsApp, não vou mais assinar o contrato. Ai, meu Deus. Pensei melhor. Gente, acontece, e não acontece uma vez. Eu trabalho no mercado imobiliário há 18 anos. Em 18 anos, se eu for contabilizar a quantidade de não, quantos contratos fechados, pra assinar, que as pessoas deram pra trás. Se eu tivesse pausado, se eu tivesse parado, hoje eu não seria a corretora que eu sou, não teria o posicionamento que eu tenho, entende? Porque eu recebi nãos. E não foram, nossa, não foi nenhum, nem 10, nem 20. É isso. Foram milhões de nãos, né? A gente aprende com os nãos também, A gente né? aprende com os que eu nãos. posso melhorar isso aqui? Exatamente. Porque às vezes o não aconteceu, sim, por uma falha minha. Porque no processo de venda eu não considerei um fato tão importante de ser falado ou dialogado, ou porque eu realmente perdi a emoção do momento do cliente. Vou pra casa, vou pensar. Ô Chay, e assim, por que você compra? Por quê? Por que eu compro um imóvel ou Qualquer a vida? coisa. Ou a vida. Por que você compraria esse copo de água? Necessidade. Se fosse um copo talvez de cristal, eu ia falar Desejo. luxo, desejo. É isso. Acredito que é isso, né? A gente compra primeiro por necessidade, emoção, desejo, Esse é o lugar. inveja. Esse é o lugar. E aí, assim, vamos pegar tudo que a gente falou. Isso a gente tem que sair de casa com. Aí a gente vai vender. Então, se a gente vai olhar para um processo de vendas, por que eu te pergunto por que você compra? Porque não é só você, todas nós compramos por desejo ou necessidade. E isso está muito atrelado às nossas necessidades básicas. E aí, assim, por que você comprou um carro naquele momento? Desejo? Por que eu comprei a lingerie? Não era necessidade. Desejo? Agora, por que eu compro um curso para estudar? Necessidade. E aí, a gente precisa entender... E aí, quando a gente sempre perguntou ali, né? Por que foi tão difícil responder se tem uma ciência universal para vendas? Porque se você, então, se conhece, você tira todas essas barreiras que vão atrapalhar. Porque não vai adiantar você saber de técnicas. Eu já vi os melhores vendedores atuando no front e deixando venda cair porque acordou ruim. Porque não conseguiu se controlar. Então, cuida de dentro. Cuidamos de dentro, cuidamos de fora, nosso produto, nosso serviço. Vamos olhar para o processo. Aí a gente tem que olhar para o outro. O outro é um ser humano. Se esse ser humano compra por desejo ou por necessidade, você não pode simplesmente virar e falar assim, compra esse copo.
Tá, mas por que eu vou comprar esse copo, né? Eu não sei o porquê que você quer. Isso vai valer pra coisas que tem valor baixo, que tem valor alto. Obviamente, quanto mais valor agregado, maior complexidade. Mas é muito importante quando a gente olha para esse processo de vendas, além das técnicas, além das formas como você pode atuar, entender qual é o comportamento do outro, porque ele vai para casa pensar, porque ele tá inseguro. Quando ele falar com você assim, eu vou dividir com a minha esposa e te falo. Primeiro porque é a esposa que manda nele. Segundo porque ele não sentiu confiança, ele não te comprou, ele não tá pronto para aquilo. Então, se a gente também entende como é que o outro funciona, o que é que você vai fazer? Você vai conseguir ter mais êxito. E a gente vai entender se a gente pergunta. E aí também começam alguns processos, né, de dentro. fato. Porque, por exemplo, um cliente que às vezes fala, né, eu vou pensar. Ele realmente precisa pensar, porque a gente não tá falando de um copo de R$5. Quando o valor é... A gente tá falando, às vezes, de um imóvel, sei lá, uma média de valor de 3, 5 milhões. A pessoa vai depositar aquele valor, às vezes é o primeiro imóvel da vida deles, como casal, às vezes é porque a família cresceu, existe um sonho envolvido, às vezes existe uma necessidade com uma necessidade de ego, né? De agora eu sou casado, agora eu tenho um filho, minha empresa expandiu, eu preciso de uma casa maior, mais bonita, mais luxuosa, enfim. E aí, quando você tem... você já se comprou, você já começou a vender para o cliente. E aí você entende que existem algumas técnicas, alguns gatilhos que você pode utilizar, um tempo para você ligar de novo para aquele cliente, o convite para a esposa dele ir visitar a casa junto. E pra gente pensar junto. Exatamente. E você começa a fazer as perguntas certas para aquele cliente, você começa a conseguir construir uma venda mais certeira. É isso. Né? Exatamente. E entender também o sentimento do cliente. Quando a gente olha, depois então quem vai assistir a gente, olhem para a pirâmide de Maslow. A base dela fala muito das necessidades básicas e a maior parte das vendas acontecem ali. Mas essa venda, ela tá lá no topo da pirâmide. Mas ela também segue sendo por desejo ou por necessidade. E uma coisa que muita gente não sabe, e gente... As pessoas pecam muito por isso, principalmente quem diz que não gosta de venda, que não quer vender. E, odeio vendedor e tal, mas tá abrindo uma empresa e precisa vender os copos de venda. Então, tipo, esquece que ser vendedor não é só a pessoa que tá na loja ou que tá te ligando. Você tá vendendo. As pessoas querem falar quando elas querem vender. E você não vende falando. Não. Porque quem tem que falar é o cliente. Quem tem que dizer é ele. E aí, tem uma coisa muito louca que na menina que eu comentei com vocês, que acontecia? Ela também tinha necessidade de falar. E aí, quando ela pegava o telefone pra ligar, ela falava. Então, ela não vai vender, porque ela não ouvia o que o cliente queria. Então, ela conduzia ele em todo o processo. E aí, no final, ele chegava, tá bom, muito obrigada, semana que vem a gente se fala. E ele não voltava. Mas porque o que ela mostrou não era o que ele queria. E aí, a venda de qualquer coisa, ela não vai acontecer com você hablando. Se você entendeu que num processo, numa conversa, você não tá ouvindo o que o outro tá te dizendo, não vai adiantar você chegar em casa e falar que hoje eu quero jantar em tal lugar. Porque você nem ouviu o que seu marido queria. Então, olha como é que as coisas vão se conectando. É na venda e é na vida, né? É na venda tudo, a comunicação. Pra tudo. Eu adoro essa história. Não é o saber falar, é o saber ouvir. É um ciclo vicioso, né? Essa história do convencer o marido aonde você quer jantar é uma ótima forma de você testar suas técnicas de venda, né? Verdade. Aí, começa começa lá de manhã cedo, vai trabalhando ali, vai mandando uma mensagenzinha. Compartilha ali um videozinho de uma macarronada, de repente, ou de um sushi. E detalhe, E o jantar, ele é bom porque ele pega todas as necessidades da pirâmide. Você tem necessidade de jantar, de comer, né? Então tem necessidade básica de se alimentar. Exatamente. O desejo. O desejo de algo que você gosta. Mexe às vezes com o ego de ir naquele restaurante, a luxúria. E aí tem uma outra coisa que nesse exemplo vai ser muito bom pra gente falar de vendas. E aí que talvez vire algumas chaves. A gente também quer que o marido ofereça
o jantar. Então, Ah, você tá com jogando certeza. as iscas na esperança de que 6:30 você vai receber uma mensagem: amor, esteja pronto às 8. Vamos almoçar no japonês. Vamos jantar no japonês. Gente, fica a dica aí pros maridos que estão assistindo junto com as esposas. Mandem as mensagens. E aí, isso acontece na venda também. Porque a pessoa que ela tá na posição de vender... Então, eu tô aqui e aí, vamos supor, eu quero dizer pra todas vocês participarem da primeira edição do Elas ao Vento, que vai acontecer em 2024. Aí eu paro e tô aqui falando com você. E a minha expectativa é que a pessoa que tá ouvindo que eu falei do Elas ao Vento me mande mensagem dizendo: Lari, eu quero comprar o Elas ao Vento. Assim como a gente tá esperando que o marido entenda que a gente quer ir jantar. Não vai funcionar dessa forma se você não conduzir, porque tem que fazer sentido pra ele. Pro marido tem que fazer... E aí eles têm essa dificuldade, mas tá tudo bem. Mas o nosso cliente geralmente é mais espertinho, mas tem que fazer sentido pra ele. E só vai fazer sentido pra ele, Chay, se a gente realmente o conduzir nessa etapa. Às vezes, pra vender o copo, vai ser só você quer... é pra colocar na mesa de jantar, é pra você usar no dia a dia, pra que você quer o copo? Ou muitas das vezes ele pega e compra sozinho. Mas se é alguma coisa que a gente precisa colocar um processo ali por trás... Existem algumas etapas que você precisa percorrer, que é primeiro, então, entender o que ele quer, entender de verdade, não é eu perguntar, Chay, você quer comprar um apartamento? Aí você diz que sim, eu falo, tá bom, eu tenho esse aqui. Não é isso, então eu preciso entender Quantos quartos você quer? Eu tenho que entender bem a fundo O que isso. você O espera quarto é de no um mínimo, né? O apartamento? quarto é o mínimo. É o mínimo. Exato, exato. E aí, se você faz esse entendimento muito bem, por isso que eu disse pra você entender sobre pessoas, porque você aprende a entender o que o outro quer. A venda tá acontecendo 70% ali. Porque você entendeu a fundo, pronto, agora eu tenho a solução que ela é perfeita. Quando eu Ela só cola, assim, no que você me trouxe. Quando eu falo com corretores de êxito, né? Falando muito dessa linha de corretagem que é o meu mundo, eles falam muito sobre o fato de quando eles escutam, é muito mais fácil vender. E isso serve para qualquer linha de venda, né? É o Sim. processo. E uma situação engraçada que também eu aprendi é que, às vezes, nós que somos vendedores, a gente liga, né, pro cliente. Oi, tudo bem? Eu tenho aqui um apartamento, um estúdio para vender em Jurerê. Ah, não tô afim. E aí, não, mas é que ele tá em Jurerê, ele tem 6.000 metros quadrados. E aí tu começa a falar. A pessoa, às vezes, até não desliga na tua cara. Ah, então tá bom. Obrigada. Me manda o WhatsApp. Não vai converter. Você falou, encheu o saco. Hoje em dia, quando eu ligo, falo, oi, tudo bem? Olha, eu tô com um estúdio aqui em Jurerê pra vender de 9.000 a 16.000 metros quadrados. Você tem interesse? Você pode falar comigo um pouquinho? Eu pergunto. Aí o cliente fala assim, eu não posso. Eu agora não posso. Então tá bom, tchau. Aí eu desligo. Nem incomodo. Esses dias eu fiz isso, aí a cliente no dia seguinte, eu falei assim, então tá bom, eu te ligo em outra oportunidade. E desliguei. Nem esperei ela falar nem nada, desliguei. Pô, se ela não pode, ela não pode. Aí ela me mandou no dia seguinte, nossa, você desligou tão rápido. Eu falei, você falou que você não podia, eu respeitei. Ela falou assim, nossa, então, por isso eu tô entrando em contato contigo, porque tu não é chata. Eu falei, nossa, é verdade, né? Eu não fui chata. Sim. Porque eu pensei assim, quando alguém me liga e eu falo, não posso, é que eu não posso. E às vezes os vendedores também são chatos nesse processo. Eles ficam muito em cima de ti, eles ficam te ligando demais. E esse é um erro. Então, é um erro. Até simples quando você vai numa loja. Simples, coisas mais, num valor menor, que seria uma decisão mais fácil de ser tomada. Você vai numa loja e você entra na loja e você só está passeando aquele dia, você não tem uma necessidade básica de nada naquele momento. Sim. E você entra e vem o vendedor. E aí, tá procurando alguma coisa? Não, só tô dando uma olhadinha. E aí o vendedor, então tá bom. Aí você dá 2 passos. Encontrou alguma coisa? Sabe essa blusa aqui? Tipo, você só queria dar uma olhada. Deixa que eu descubro. E cabe isso, a pessoa vai embora da loja. Com certeza. Acontece. A pessoa, sabe, poderia talvez comprar uma blusa, uma calça, alguma coisa, sair aquela venda, mas nem deixou o cliente descobrir se ele queria alguma coisa. Sim. E aí é um gap também que eu trago, que eu acho bem interessante, que às vezes... E aí vamos voltar aqui para minha chancela do autoconhecimento, que assim...
muitas vezes a pessoa, você sabe que você tem algo, uma oportunidade, algo imperdível para aquela pessoa, ou algo que você também não sabe exatamente ainda o que é, mas você sabe que você pode oferecer para ela alguma coisa. Mas nem ela tem clareza ainda do que ela quer. Até mesmo no imóvel. A pessoa quer um imóvel, mas ela ainda não sabe se ela realmente tem necessidade de 3 ou 4 quartos, ou se ela quer uma cozinha aberta, um espaço fechado. Por exemplo, ela pode não ter essa clareza, né? E aí, algo que é muito interessante pegar aqui, e também... E só quem já praticou e já vivenciou o autoconhecimento consegue aplicar no seu processo de venda, é justamente fazer perguntas certas que vai fazer com que essa pessoa desenvolva dentro dela essa clareza que ela ainda não tem. E não é tu manipular para querer o que você quer. Não, é realmente... Tá, mas vem cá, como é que você quer se sentir quando você entrar no seu apartamento? E aí você vai para as emoções, para as sensações. Aí a pessoa, não, peraí, eu não sei se eu preciso de 3 ou 4 quartos. Mas quando eu entrar, eu quero saber que eu tenho um espaço confortável. Eu quero me sentir como eu conquistei algo que eu não tive ainda. Aí você vai pegando gatilhos que são informações que numa conversa normal ela não te daria. Opa, então peraí, essa pessoa ainda nunca comprou um imóvel, é o primeiro imóvel. E aí você começa a descobrir coisas que tá lá por trás e que no final o cliente vai vir assim, uau, você me ajudou tanto, já sei, eu quero algo assim, assim, assado, mas realmente me senti assim, assim. E pelas sensações, você consegue achar no seu banco de dados de imóveis, por exemplo, poxa, tem um lugar lá que quando entra não tem. Todos os clientes que eu já levei lá, eles falam assim, nossa, aqui eu me sinto confortável, me sinto bem e tal. Mas, por outras razões, talvez outros clientes não compraram. Não tem o suficiente número de quartos, não tem o suficiente... E aquele cliente que ainda não tem certeza de quantos ele precisa, mas ele entra lá e se sente assim, ele compra. E você nem falou o valor, mas a venda já estava feita. Com certeza. E é isso, assim, então, acho que pra gente... Meu Deus, que delícia! Não é? Que delícia! Então, inclusive, pra gente finalizar... Eu já ia falar assim, vamos continuar, porque tá bom esse negócio? Tá uma delícia. Vamos sair vendendo altos apartamentos, já tem vendedores aqui, ó. Se deixar, né? Mas assim, até quero abrir pra gente, pro encerramento. Meninas, deixem uma mensagem pras nossas telespectadoras que estão... aqui com a gente. Um insight, uma motivação, um conselho. Tá bom. Como eu tô bem triste que a gente tá encerrando, a primeira coisa que eu tenho que dizer é assistam o próximo. Porque, tipo, então, primeira coisa. Mas assim, olhe pra você. A gente tá sempre se vendendo mesmo, o tempo inteiro. E aí, são para todas as coisas, mas quanto mais você se conhecer, mais você vai conseguir atingir seus objetivos. Hoje é vender o copo ou vender o apartamento, amanhã é você vender uma sociedade, amanhã é você vender uma ideia de negócio, amanhã é você vender como eu posso participar do Mulheres In. Então, todas essas coisas vão estar atreladas à quantidade de você olhar para dentro. E se todas as pessoas compram por necessidade ou por desejo, entendam as suas necessidades e os seus desejos. Porque quanto mais você conseguir se entender, mais você vai fazer o outro entender também. E aí a gente alcança os nossos resultados. Exato. E mais você entende do outro. Você não tem como entender o outro sem entender a si mesmo, né? E eu não sei, falando agora, né, para os nossos telespectadores, eu não sei em que momento você está na sua vida, você mulher que está aí nos assistindo, mas se você já tem algo que você sonhou, que você planejou, que você já fez, está praticamente pronto, mas por alguma razão você ainda não terminou, você ainda não botou no mundo algum produto, algum serviço seu que você está aí escondendo ou já até desistiu, aqui o meu convite é realmente para você parar, olhar e tipo assim, por que eu deixei isso para trás? O que que tá fazendo com que eu desista de algo que, poxa, outras mulheres podem estar precisando, outras pessoas, outros homens, outros clientes podem estar precisando, eu tenho algo maravilhoso para oferecer, por que eu tô deixando isso para lá? Olha para dentro e veja bem se é realmente porque o produto não é bom, que eu tenho certeza que não é. O que é que tá dentro de você que tá te impedindo? E toma uma decisão de... Como a Chay foi chamada para o podcast, nunca fez podcast, não é jornalista, não tô pronta, mas vamos ver o que é. E a coragem, ela só existe onde tem medo. Se não tem medo, não tem coragem, é algo normal. Então, o que tá te impedindo hoje? Tenta entender, busca esse autoconhecimento, busca ajuda, conversa com as pessoas da tua confiança,
para realmente colocar aí a tua voz no mundo e, de fato, inspirar outras mulheres. Busca Chay, sabe? É isso que eu ia falar. Se quer tomar uma decisão e tá com dificuldade, manda mensagem. Manda aqui, ó. Estamos nós três aqui. Estamos à disposição, né? Manda um direct lá. Porque é isso. Se vocês não estão... Se vocês olham pro lado e não estão vendo uma rede de apoio que se apoia, a gente vai te apoiar. Então, manda mensagem pra gente que a gente vai fazer esse movimento acontecer. Meninas, muito obrigada, de verdade. Foi maravilhosa a nossa conversa. Obrigada, Chay. Obrigada por terem vindo, aceitado esse convite. E a vocês que estiverem com a gente até agora, muito obrigada e espero vocês no nosso próximo episódio do Mulheres In.